Esse Sinônimos foi retirado do livro Ideal Espírita, onde é escrito por diversos autores espirituais, e nesse caso é do espírito André Luiz, Sinônimos. Vamos ver o que o André Luiz nos apresenta como sinônimos. Berço, uma oportunidade. Qual é a nossa oportunidade quando nós nascemos? Será, né? Com certeza a oportunidade quando nós nascemos é de nos melhorarmos, de nos polir, né, como pessoas, como ser humano, como almas eternas, como consciências que habitam o planeta. Quando a gente desce aqui e veste um corpo de carne, com certeza a gente vem para nos moldar, né, alguns erros, alguns defeitos, viver umas experiências com outras consciências. E com certeza todo berço, todo bebê que chega aí tem uma oportunidade enorme de evoluir, de pagar dívidas pretéritas, né? E é isso que eu interpreto sobre berço, sobre oportunidade, né? O sinônimo. E nós continuamos, né, a encarnação, vivendo essa experiência. E quando chega o túmulo é a hora do quê? É a hora de nós fazermos uma revisão do que foi feito. Assim que nós nos desencarnamos, vamos para o lado de lá e vamos ver, e aí? Eu criei novos débitos, eu agravei a minha dívida, eu resolvi dívidas passadas. Então, túmulo, revisão, né? Com certeza, nós e nossos mentores, as pessoas que cuidam da nossa encarnação, quando chegar a hora de nós deixarmos o corpo físico no túmulo, vamos ter que fazer uma revisão para ver se foi proveitosa, se foi ou se foi totalmente inútil a nossa passagem pelo planeta, né? Na crosta. Família, vínculo. Nossa família com certeza é vínculo de vidas passadas. Nós podemos perceber, eu percebo que na família, seja esposa, marido, pai, mãe, filho, não importa, às vezes até um primo, alguma coisa, são onde estão as pessoas que conseguem nos magoar, as pessoas que conseguem nos desequilibrar de alguma forma, porque elas nos conhecem, né, muito bem. Então fica muito difícil de nós não nos desequilibrarmos quando algum familiar está doente, ou até mesmo quando acontece brigas com esse familiar. E a gente tem que levar em consideração que a família é um vínculo de vidas passadas. Às vezes são pessoas que nos amam muito e vêm para nos ajudar, mas às vezes são pessoas que têm alguma dificuldade, a gente fez mal a elas ou elas fizeram mal para nós em outras vidas, e isso é criado um vínculo, que somente o amor, somente o perdão pode libertar esse vínculo, né? Então, família, pra- com certeza, são vínculos de vidas passadas. Lar é um refúgio. Todo mundo que já trabalhou, já estudou, já fez alguma coisa fora de casa, né? Quando chega o final do dia, chega em casa, toma aquele banho, vai deitar, vai assistir, vai conversar com os familiares, no seu lar, se sente num refúgio, numa paz, numa tranquilidade. Então, independente da beleza do lar, da grandeza ou da pobreza, da humildade do lar, sempre vai ser um refúgio para todas as consciências que habitam aqui o planeta, né? Então, que todo mundo possa ter um lar, eu desejo, né? Para ter o seu refúgio, o seu cantinho de descanso, de paz, e que nós saibamos fazer esse lar virar um refúgio, né? E não um local em que muitas vezes algumas pessoas não conseguem voltar para casa porque lá estão seus familiares, as pessoas que incomodam, que irritam ele. Então, que saibamos fazer um refúgio do nosso lar, né? Acho muito importante isso. Sociedade é uma escola. Com certeza a nossa sociedade é uma escola. Vamos encontrar todo e qualquer tipo de conhecimento e de ensinamento na sociedade. Coisas boas e coisas ruins. São experiências. Quando a nossa consciência, o nosso eu superior desce e veste vários corpos e fica preso pelo corpo, para o nosso corpo físico, é muito, muito difícil viver em sociedade
com tanta gente tentando expor as suas opiniões, o seu modo de pensar, e o pior é que nós não expomos somente o nosso pensamento. Às vezes nós impomos, nós estamos impondo o nosso pensamento aos outros. A gente quer ter razão, mas onde está a razão, né? Então a sociedade é uma escola onde vai nos ensinar principalmente a paciência, e eu acho que a maior ensinamento dessa escola deveria ser empatia. Nós nos colocarmos no lugar dos outros. Porque mesmo que aquela pessoa cometa um erro ou bobagens do dia a dia, do cotidiano, nos feche no trânsito, a gente não sabe o que levou ela a ter aquele comportamento. A gente sempre julga, né? Eu sempre julgo, eu falo a gente, mas ponhando sempre eu como a primeira pessoa que está ouvindo essas palavras, né? A gente sempre põe a, as pessoas como malvadas, como, ah, não, mas tu não sabe que aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Não, mas ela é ruim. Não, cara. Isso é uma escola para a gente aprender. Eu tenho que ser melhor. Eu não preciso depender do outro. Ah, mas eu não consigo porque o outro é ruim. Não. É o eu que tenho que mudar. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser o professor dessa escola chamada sociedade. Mas não para o meu ego. Um professor de mim mesmo, onde eu controlo principalmente o meu ego, a minha ignorância, a minha maledicência. Então, que saibamos habitar nessa escola chamada sociedade, e que nossa passagem, em qualquer lugar que a gente esteja, que seja o menos incômodo para os outros, né? Porque às vezes a gente escuta uma música muito alta, às vezes a gente fala alto, às vezes até a nossa presença pode incomodar os outros. Então que saibamos que na escola há muitos alunos, não há somente a gente, né? É isso que importa. Profissão, dever. Muito bom, todo mundo tem uma profissão, tem um dever de cumprir, né? Tipo, fazer parte dessa escola, sociedade, onde a gente tira muito dela, mas a gente tem que contribuir também. Então, como uma profissão, é um dever, né? Um dever de todo mundo ter alguma profissão, alguma coisa, poder contribuir com algo, independente do que for a profissão. Sempre nós vamos ajudar o planeta, nós vamos ajudar a sociedade, para que, como ninguém é autossuficiente, né? A gente precisa sempre de vários. Um que faz o pão, um que tira o leite, um que implanta, um que conserta o computador, um que conserta a internet. Então, todo mundo que trabalha tem o seu dever na sociedade. Instrução, cultura. Todo qualquer tipo de instrução, eu tenho por mim assim, ó, ah, eu não gosto muito assim quando uma pessoa diz, não, isso aí você não pode ler porque isso aí não é do assunto X, do assunto Y. Não, isso aí não é aqui. Você não pode falar isso aqui porque isso aqui é lá do João, lá. Não é. Aqui nós só falamos de Maria e do Pedro, lá, entendeu? Então toda instrução é uma cultura. Não importa, na minha opinião, para mim, né? Eu não sei o que vão pensar, mas não importa de onde vem a instrução. Pode ser até de uma criança que sempre tem uma cultura ali, porque ali é um espírito milenar, a gente não sabe. Às vezes um gesto, um olhar ensina muito mais do que uma multiplicidade de palavras, entendeu? Uma forma, você às vezes observa uma criança, o carinho, o amor que tem pelos animais, que pessoas adultas se fazem cegas a essas coisas, sabe? Coisas simples assim, que demonstram a pureza mesmo. Então, toda instrução é uma cultura, não importa onde você puder, se puder aprender com uma formiga, que às vezes são bem mais sábias do que a gente, né? Conseguem viver em sociedades e cada um faz sua parte, sem ficar guerreando um com o outro às vezes, né? Então, instrução, cultura. Todo e qualquer tipo de cultura, não importa de onde venha, se é X, Y, Z, é importante para que possamos nos moldar. Educação é um aperfeiçoamento. Temos que sempre nos educar, sempre, sempre. Não importa onde estejamos, que saibamos sempre fazer leituras boas, coisas que vão nos engrandecer, não como ego, mas sim como pessoa, para sermos melhores. Às vezes, a educação maior que existe é o silêncio. Nós permanecemos em silêncio. Isso vai nos levar a nos aperfeiçoar.
porque nós temos uma boca e 2 ouvidos, então devemos ouvir mais e falar menos, né. Isso eu vejo muito para mim, eu preciso aprender muito a me calar. Então, que a minha educação seja meu aperfeiçoamento, sempre. Trabalho é uma renovação. Todo trabalho é fonte de renovação, seja ele um trabalho que necessita de muito estudo, muito aperfeiçoamento, ou varrer o chão, lavar uma louça, cuidar de um idoso. A gente se renova porque quando a gente trabalha, eu vejo assim pelo minha situação que tive uma situação de ficar um pouco doente, estou ainda, né, mas já absorvo de outra forma. Que você se renova quando você se sente útil, não importa. Às vezes até você, se alguém te ouvir, se alguém te der atenção, já é um trabalho para tua consciência que você já se sente renovado. Mas a gente tem que sempre procurar o trabalho, não importa o mais simples que seja, porque às vezes a vontade de não sair da cama é muito grande, certo? Mas se a gente procurar fazer alguma coisa, uma renovação, sem esperar aplausos, sem esperar, ai meu Deus, que comida gostosa que você cozinhou, ai como você limpou bem a casa, ai como você. Não, você faz a sua renovação, como é que eu posso dizer? A sua recompensa está no fazer e não na gratidão dos outros. Quando você está servindo, fazendo alguém, fazendo por alguém algo, você já recebeu sua recompensa, a renovação é ali. É no prazer, é como uma mãe, assim, ó, que tem o prazer de cozinhar para o marido, para os filhos, para os parentes que vai receber em alguma festa, ela se renova com aquele trabalho. Serviço é uma bênção. Servir é uma bênção. Com certeza é uma bênção. Eu escutei uma palestra do Rossandro em que ele comentava que quando ele era criança, ele foi criado pelo avô e pela mãe. Então ele disse o seguinte, aquilo ali me marcou bastante, eu me lembro do serviço, do servir, né? Que eles tinham ganhado um carrinho de mão de frutas, eu acho, não sei da onde, e eles eram muito pobres, né? Aí ele queria comer tudo sozinho, era criança, né? Sabe como a gente é quando é criança. Daí o avô dele disse assim, não, vamos dividir com os vizinhos, que os vizinhos também são pobres. Ah, pai, mas foi a gente que ganhou. Ah, pai não, avô, foi a gente que ganhou, não sei o quê. Aí o avô dele disse para ele, olha, nós temos que aprender uma coisa. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então temos que aprender a bênção de servir. Não um servir assim como esperando uma gratidão, ai que bom, como a mesma forma como eu falei antes. Não, você já ganhou a sua recompensa servindo. Não espere gratidão, não espere aplausos, apenas absorva a bênção do servir. O momento ali de ser tocado, de quando você está servindo, seja um doente, um filho, um pai, uma mãe, você já está ganhando a sua bênção, a sua recompensa, né? Eu penso assim, às vezes a gente espera às vezes aplausos e porque fez algo de bom, mas não vai nos trazer às vezes, porque se você esperar algo em troca, você já a sua recompensa já foi dada. A sua bênção você já recebeu quando você serviu. Se você esperar uma gratidão, você vai se frustrar e aí vai ficar pior ainda, né? Então, todo serviço é uma forma de bênção que a gente recebe. Experiência, sinônimo presciência. Presciência, eu acredito que a gente passa por uma experiência, vou dar um exemplo simples, foi pelo menos o que eu interpretei. Por exemplo, se eu botar o dedo em algo quente, eu queimo, certo? Então eu gerei uma experiência. Logo, no futuro, se eu souber que, por exemplo, uma chaleira está quente, eu vou queimar o dedo, certo? Com a experiência que eu tive no passado de queimar o dedo na chaleira quente, eu já tenho uma presciência, já vou prever o que vai acontecer com aquela experiência. Então, não vou mais botar o dedo na chaleira para me queimar. Da mesma forma em que a gente às vezes conhece as pessoas ou conhece. Você não precisa discutir pelo mesmo assunto, brigar pelo mesmo assunto ou lutar pelo mesmo assunto. Nos dias de hoje a gente vê, tipo, eu vejo muito
na mídia ou em qualquer lugar, pessoas, nós, né, como seres humanos, tentando provar o seu lado, escolhendo um lado político ou um lado de alguma coisa que está na sociedade, seja não importa o que é relativamente, mas você pode ver que é tudo dividido, sabe? Então, nós temos que já ter uma experiência de que essas coisas não funcionaram até hoje. Eu acredito que até hoje não funcionou assim realmente. Eu tenho que fazer por mim mesmo, não esperar que algum líder ou alguém vai fazer e vai arrastar e vai mudar. Para mudar as coisas, temos que mudar a nós mesmos. Se eu quero algo melhor, eu tenho que ser melhor. Então, que a experiência de passar por dificuldades possa me dar uma presciência para diminuir essas dificuldades no futuro. Cooperação, simpatia. Sempre que nós cooperamos com alguém, provavelmente a gente simpatiza com ela, a gente simpatiza com essa pessoa ou com algum ato, alguma coisa, por exemplo. Tem pessoas que trabalham muito pela causa animal, tem pessoas, então ela tem simpatia pelaquela área. E se a gente coopera, provavelmente é porque a gente é simpático à situação ou qualquer coisa que esteja acontecendo, né? Então, é simples. Cooperação, sinônimo simpatia. Dificuldade é o ensinamento. Quando a gente passa por qualquer dificuldade, seja ela física, moral, emocional, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Se a gente não fixar bem esse ensinamento, provavelmente teremos que repetir o aprendizado e a dificuldade virá novamente na mesma situação, às vezes, para que a gente possa fixar bem o aprendizado, o ensinamento. Perdão é libertação. Não existe nada que liberte mais as nossas consciências do que o perdão. Quando a gente fica remoendo, revivendo, né? Tem um remorso, revive a situação que nos magoa, porque eu só me magoo porque eu ainda sou imperfeito, porque se eu fosse perfeito, e eu não me magoaria por mais que as pessoas fizessem, né? Poderiam crucificar, e eu ainda pediria que perdoa, que eles não sabem o que fazem, né? Então, o perdão liberta, né? Eu sempre ouço assim, tipo, eu sempre pensei assim, agora penso, né? Você quer ficar preso com a pessoa, você odeia ela. Porque segundo as leis que eu aprendi do universo, quanto mais nós odiarmos uma pessoa, mais ela vai nascer do nosso lado, até nós aprendemos a amá-la e a perdoá-la. Então, se você quer se libertar de alguém, perdoa ela. Perdoa, faça, se possível, ame ela. Daí quem ama liberta, né? Deixa a pessoa livre para viver a vida, para continuar, né? Acontece muito com os casais, às vezes, quando há traição numa separação, que a mágoa pendura por muitos anos, né? E a gente não se liberta disso, porque a gente mesmo se aprisiona no ódio, né? Quando a gente liberta a pessoa, deixa ela ir, a gente tem o perdão. E aí, consequentemente, a libertação. Dor corrigenda. Por que é feito a dor no nosso sistema nervoso, ou até mesmo no nosso sistema emocional? Para nos corrigir. Se eu não sentisse dor, se o meu corpo não sentisse a dor, provavelmente a minha existência seria diminuída, porque eu poderia morrer facilmente se eu não sentisse dor, né? Imagina, quando a gente bate o dedo, dói. Imagina cortar uma perna, cortar um dedo, provavelmente a gente vai morrer, desencarnar, né? Da mesma forma, eu acredito que quando há alguma experiência, tipo, no meu caso, uma doença, sei lá, um tumor, alguma coisa assim, a gente passa por uma dor emocional, pelo que a gente acha que nunca vai. Primeiro, eu sempre achei que nunca ia acontecer comigo. Segundo, depois, quando aconteceu, a gente se acha a pessoa. Eu me achei, pelo menos, não sei se é o caso de quem está ouvindo isso, achava que era só eu que sofria, coisa assim, mas a gente tem que. A dor é uma corrigenda, ela veio para te corrigir. De alguma forma, de alguma maneira, se passar por uma dor, em primeiro lugar, não desiste, porque desistir vai piorar as coisas, a dor vai continuar ali. Pega a dor, trabalha ela, vê o porquê que eu estou sofrendo. Assim que a dor fez a função dela,
que te corrigiu de alguma forma, que me corrigiu, aí a dor desaparece. A dor existe, né? Sofrer é a gente que escolhe ou não. Tempo é uma concessão. Graças a Deus, nós temos o tempo para nos conceder o perdão, nos conceder a paz, a tranquilidade. E principalmente quando a gente tem erros, que a gente comete erros muito difíceis, eu acho que com o tempo não apaga, mas a gente vai diminuindo o erro e assim eu acredito muito em reparação, né? Então o tempo repara, a gente vai ter que aprender primeiro a gente diminuir o nosso ego quando cometemos erros e aprender a pedir perdão. E se a pessoa ainda não aceitou o perdão, porque não é fácil, né? Se é difícil perdoar, a gente tem que saber esperar o perdão no momento certo. Então, nós temos o tempo, né? Somos almas imortais, vamos viver muito tempo. Então, se todos aqueles que eu prejudiquei, eu espero que o tempo me dê a concessão e o tempo de provar que eu não sou mais aquela consciência que cometeu aqueles erros lá e que eu quero mudar e que o tempo me conceda isso, né? Verdade é uma equidade. A verdade eu acredito que sempre vai equilibrar tudo. Porque quando a gente se sente como vítima, como injustiçado, a gente não sabe o que a gente cometeu, às vezes, graças a Deus, em vidas passadas, né? Vidas pretéritas. Mas a verdade do universo sempre traz uma equidade, um equilíbrio. Eu acredito sempre que o universo vai sempre buscar um equilíbrio, uma equidade, vai equilibrar as coisas. E a verdade não está escrita na minha consciência ou na consciência de um algoz ou de uma vítima minha, né? A verdade está escrito em algo superior e essa verdade realmente vai trazer equidade, vai trazer equilíbrio e igualdade para que as coisas sempre fiquem no plano do meio, né? Nem muito acima, nem muito abaixo, nem muito à esquerda, nem muito à direita. Sempre no plano da evolução, no plano do equilíbrio. Consciência é um guia. Temos que usar a nossa consciência para saber guiar o nosso caminho e o caminho daqueles que nos rodeiam. Em primeiro lugar, a pessoa que tem que mudar, que tem que melhorar, sou eu. Eu tenho que me melhorar para mim mesmo. Tendo consciência disso, eu vou ter um guia, né, prático para como passar pela encarnação da melhor forma possível, sem agravar dívidas passadas e também, se possível, que a meu caminhar possa servir de guia, ou pelo menos de um exemplo para aqueles que me rodeiam, filhos, pais, netos, primos, não importa. Porque assim, tendo consciência do que tem que ser feito, a gente já tem o guia, né? E mesmo que cometa erros, não vamos ficar remoendo erros, e tendo a consciência que o erro já foi feito, não há mais nada o que eu possa fazer a aquele respeito, vou buscar a reparação dele, né? Então nossa consciência sempre será um guia. Caridade, salvação. Sem caridade não há salvação, né? Não é fora do catolicismo, não é fora do espiritismo, não é fora do Umbanda, não é fora do candomblé, não é fora... Estou falando aqui numa religião, algumas religiões que a gente conhece porque somos brasileiros, mas há muito mais, né? É só olhar para o Oriente, né? Religiões orientais, tem um hindu, tem o islamismo, tem um monte de religiões, né? Mas eu acredito que antes mesmo de se autodenominar qualquer coisa que seja, eu sou esse, eu sou isso, eu sou aquilo, às vezes um ateu caridoso consegue a salvação muito mais rápido do que um religioso que fala, que consegue se expressar muito bem e consegue arrastar multidões, mas ele não tem a caridade na alma, não tem o amor ali realmente verdadeiro, que é caridade com todos e com tudo, né? Então que sejamos caridosos com as pessoas, com os animais, com o planeta, que eu possa ser assim, né? Que eu possa me tornar melhor amanhã do que sou hoje, né? E que eu possa hoje ser melhor do que eu fui ontem. E através,
para me tornar melhor, eu tenho que aprender a ser caridoso. Não precisa ser somente material, pode ser a gente pode ouvir um idoso, pode ouvir uma criança. A caridade está em várias formas de expressar. Não é somente a gente doar alimentos ou doar coisas monetárias para os outros, não é somente isso. Com certeza, quem está com o estômago roncando precisa de comida, né? Mas a caridade existe de muitas formas, né? Então vamos continuar. E eu acho que já está finalizando esse item. Amor é Deus, única e exclusivamente Deus. O amor, assim, porque a gente fala, eu amo aquilo, eu amo você, eu amo o cachorro, eu amo. A gente pode falar que, eu dava um exemplo, eu amo sorvete, e também pode dizer, eu amo meu filho. Mas assim, será que a gente realmente ama? Deixa esse filho cometer um erro, ou deixa esse filho sair de casa, ou essa mãe brigar comigo. O amor é incondicional, ele não. Em primeiro lugar, amor não se magoa, né? O meu filho, meu pai, minha mãe, minha marido, minha esposa, ele me traiu, me fez isso, me falou mal, me bateu, me fez isso. Então, assim, amor, somente Deus sabe o que é amor. Ele cria seus filhos, sempre ignorantes, concede séculos, milênios, para que essas consciências retornem ao Pai, né? Mesmo cometendo erros, atrocidades e atrocidades que eu cometi em épocas passadas, que todos cometemos. Amor incondicional, amor realmente puro e verdadeiro, somente vem de Deus, na minha opinião. E assim, se você acha que tá difícil, que não vou, que eu não vou conseguir, que não se esqueça quem está no comando, tá? Não se esqueça quem que pode nos ajudar, quem que está sempre a postos. Não se esqueça disso. Quem está sempre de olho, não importa a consciência que seja, não importa o defeito, a dificuldade, tem sempre alguém acima cuidando. E tudo está como deveria estar para a nossa evolução. Eu sei que é difícil, eu sei que as coisas acontecem de uma forma que parece não ter norte, né? Eu tive câncer, vou dar um exemplo, e a gente acha, não, acabou, mas tudo é uma base de apego, a gente é apegado ao corpo, apegado aos bens materiais, apegado às pessoas, seja um filho, não, mas tu não entende, é o meu pai, é a minha mãe. Não, são concedidos, cara. São pessoas que estão vivendo uma experiência com a gente a gente tem que desapegar. E se a gente não sabe mais para onde ir, olha para cima. Olha para cima e espera que as coisas boas virão. Sempre que estivermos abertos à compreensão e ao amor de algo maior, sempre virá ao nosso socorro, tá? E não desiste de forma nenhuma. Continua caminhando que a única forma de ir para frente é continuar caminhando. Se ajoelhar e ficar chorando, não. Quando a gente pede socorro, a gente tem que estender a mão para agarrar a corda para subir. Porque a corda do nosso lado e se eu abaixar a cabeça e não ver a salvação, não, assim, não vamos conseguir sair do buraco se não quisermos sair dele, né? Então, assim, vou finalizar essa reflexão aí. Eu peço desculpas pelas dificuldades que tem às vezes para me expressar, mas espero que tenha ajudado aí a alguém aí que tenha gostado. E assim, esse item foi retirado do livro, que é um livrinho de bolso muito bom que eu gosto, que é o Ideal Espírita. Não importa a sua religião, só apenas leia, né? Observe algumas reflexões. Não sou o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade. Estou vivendo uma experiência, estou tentando ajudar de alguma forma. Então, se você puder, estude, abra sua mente. Se tiver alguma coisa, algum preconceito com alguma área, não importa qualquer que seja, todos nós temos. Hoje eu penso dessa forma, posso não ter razão, posso ter razão. Isso não importa. O importante é que a gente tente fazer algo de bem para os outros, né? E que a gente não viva somente para a gente. Então, eu desejo tudo de bom e que Jesus, de braços abertos, possa te ajudar. Se você não gosta de Jesus, que acredite então na fonte criadora. Se você não tem nenhuma religião, nada, então que a sua própria consciência
possa te guiar por um caminho melhor, mais fácil, aonde as pedras são menores, que a gente possa, em vez de ultrapassar montanhas, que possamos passar por pedrinhas primeiro, para que quando aprendemos a sermos maiores como pessoas, como seres humanos, que continuaremos sempre aqui, né, a caminhar e ajudar aqueles que nós amamos. E se possível um dia, né, ajudar aqueles que não gostam da gente, né. Então que Deus abençoe a todos e que possamos continuar, né, apenas continuar caminhando.